boa tarde, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, meu convidado está lá em Curitiba, estamos fazendo uma entrevista remota. Muito bem-vindo, doutor Marco Lourenço. Muito obrigado, Samira. Para mim é um prazer estar com vocês aí. Prazer em te receber. A gente vai falar de um assunto bastante importante, viu? O doutor Marco, ele é especialista em cirurgia vascular, angiorradiologia e cirurgia endovascular. Tem um currículo extenso. Se eu for ficar falando aqui, a gente perde tempo de bate-papo, né, doutor? E amanhã, dia 1º, será o Dia Internacional do Idoso. E foi bem relevante essa pauta, né? Vamos conversar com o doutor hoje um pouquinho sobre a saúde vascular na terceira idade. Parece que a gente fica escondendo isso, né? Esconde a terceira idade, esconde que tem questões de saúde a resolver, e quanto antes a gente olhar para isso é muito melhor, né, doutor? Com certeza, Samira. Você falando isso da prevenção, né? Claro, a gente já sabe, a prevenção é o melhor remédio, né? E o homem, ele é mais resistente a fazer essa prevenção. A mulher, ela mais segue mais as orientações, vai mais no médico, né? Em Uhum. qualquer especialidade, o homem é mais resistente, né? E tem muitas doenças vasculares que ela tem uma predisposição maior no homem e tem outras que é mais em mulheres, né? E Uhum. então, a avaliação periódica, isso é muito importante para evitar problemas mais sérios, mais graves. Né? A gente já pode até começar a falar isso. Tem algum período na vida onde eu tenho que ficar mais atenta à questão da minha saúde vascular? Quando eu devo começar a ir ao médico vascular ou um outro profissional que também possa fazer essa triagem, vamos dizer assim? Conta Sim. para mim. Então, se a pessoa tem algum histórico familiar de doenças vasculares, é importante ir assim que possível, né? O quanto antes, melhor. Porque tem doenças que também não dependem da idade. Tem doenças que podem aparecer na juventude, podem aparecer na adolescência, ou até mesmo como criança. Mas se ela tiver um histórico, então o quanto antes é melhor. Agora, claro que as doenças, principalmente as arteriais, que trazem grandes problemas, né? As doenças nas artérias, que é a circulação que irriga os órgãos, irriga a cabeça, irriga os órgãos do abdômen, as pernas, os braços, né? Uhum. Então, essas doenças, elas normalmente atingem a terceira idade, acima dos 60 anos, tá? Então, tem várias doenças, como entupimentos, aneurismas, tudo isso ocorre mais frequentemente a partir da terceira idade. O envelhecimento, então, acaba permitindo, entre aspas, que essas doenças acabem chegando até nós. Sim, com certeza. O envelhecimento da circulação acompanha a idade, né? E todos nós vamos ter esse envelhecimento da circulação também. Então, Uhum. daí que se chama arteriosclerose, né? Então, ou seja, uma esclerose da artéria, uma esclerose do ateroma, né? Então, ele acaba degenerando a placa, uma placa de gordura ou a parede da circulação, né? A gente tem uma parede que sustenta a circulação. São vários tubinhos no corpo todo. E essa parede pode ser degenerada com o envelhecimento e acabar formando ou estreitamentos ou dilatações, né, os chamados aneurismas, e com isso causar uma série de problemas. Tá, causa uma série de problemas, mas com o acompanhamento médico, quanto antes melhor, a gente pode então reverter uma situação ou aprender a lidar com isso? É, prevenir as consequências de uma doença mais grave, né? Por Tá. exemplo, uma pessoa que tenha um aneurisma, né, se detectado quando é pequeno, no começo, isso daí ele vai acompanhando, pode ser que precise alguma intervenção, pode ser que precise alguma cirurgia, mas ele não é pego de surpresa, porque o aneurisma, a maioria das vezes, não sente nada. E Uhum. daí, se acontece algum problema e está num tamanho grande, esse aneurisma rompe
e a pessoa vem a falecer quase que de imediato, né? Então, é pega de surpresa. Um entupimento, por exemplo, começa um estreitamento pequeno, e daí, com o tempo, ele vai estreitando a ponto de chegar e ocluir totalmente aquela circulação. E dependendo da onde que aquela circulação iria, se for cérebro, se for um órgão, rim ou as pernas, pode ocorrer a perda daquela região, a morte daquela região. Então, a gente fazendo uma prevenção pode evitar uma série de problemas, né, de consequências desses problemas vasculares, deixando ao acaso, né? Ô, doutor, então o aneurisma ele pode ocorrer em várias partes do corpo? Onde tiver circulação, ele pode ocorrer. É Qualquer claro que momento. tem locais mais comuns, né? Por exemplo, aneurisma de aorta abdominal é o local mais comum de aparecimento de aneurisma, né? Daí tem os aneurismas periféricos, tem os aneurismas de artérias viscerais. Então, onde tem circulação, pode ter um aneurisma. Quando a gente fala, ontem foi o Dia Mundial do Coração, né? Quando a gente fala do coração, ele é um órgão extremamente importante quando a gente fala da saúde vascular, né? Com certeza, é o que bombeia o sangue para tudo, né? É o que impulsiona o sangue para toda a circulação para ser distribuída. E um problema cardíaco, pode ser um aneurisma ou qualquer outro, ele pode também gerar outras questões no organismo, principalmente conforme a gente vai envelhecendo? Sim, tendo algum problema cardíaco, né, todo o restante, o funcionamento da circulação, do aparelho circulatório, vai ser prejudicado, né? Então, isso, consequentemente, vai trazer problemas. Uau! Aí a gente já fica É, imaginando que o problema é só no coração. E a questão é que a não, partir do coração a gente pode ter até questões lá no dedinho do pé, né? com Essa é uma certeza. questão, né? Às vezes, o dedinho do pé pode ser um sinal de alguma doença vascular importante ou grave. Por exemplo, às vezes ficar arroxado a ponta de um dedo, Hum, né? Isso pode ser um sinal de uma microembolia, que é o desprendimento de um pequeno coágulo, daí pode ser de uma placa de gordura ou de um uhum. aneurisma que soltou esse pequeno coágulo e foi parar lá no dedinho do pé e deixou roxo. Pode ser um Tá. sinal de uma doença mais grave. Entendi. Quando a gente fala de AVC, que é um assunto bastante comum hoje também, que a gente acaba não entendendo quando não é muito da área, o AVC, o acidente vascular cerebral, ele pode também acontecer por causa do envelhecimento dos vasos? Sim, com certeza também. A carótida, né, é a principal circulação que irriga o nosso cérebro. Então, a gente tem a carótida direita, a carótida esquerda, Aqui, né? e elas passam bem no pescoço ali. No pescoço. Elas se originam no tórax e vão subindo até chegar no cérebro. Então, se tiver um estreitamento ali na circulação da carótida ou um entupimento, isso vai ocasionar uma falta de circulação em determinada região do cérebro. Com isso, causa o AVC chamado isquêmico, por falta de circulação. Agora, quando a pessoa às vezes tem um aneurisma cerebral, ou ocorre um sangramento, né, por alguma fragilidade da circulação intracerebral, daí ocorre o AVC hemorrágico, né? Então, são dois tipos de AVCs que existem. O isquêmico, por falta de circulação, por entupimento, e o Uhum. hemorrágico, por um sangramento. Tá. O que faz entupir essas artérias? Então, são vários fatores, não tem algo especificamente único, né, que ocorra isso. O próprio avançar da idade vai fazendo o envelhecimento da circulação, né, como eu disse, em todos nós vamos ter isso, Uhum. porque se não tivesse também, a gente ia viver 1000 anos. muitos anos, então ninguém envelheceria, porque a circulação é tudo, é fundamental para tudo, né? Então, o próprio envelhecimento vai fazendo com que ocorra essas formações de entupimento, essas degenerações da parede, ocasionando o aneurisma ou os entupimentos. O tabagismo, né, o cigarro influencia muito na parte dos problemas circulatórios, diabetes,
pressão alta, o colesterol alto, sedentarismo, obesidade. Tudo isso são fatores que influenciam a formação da degeneração na circulação. Existe também o componente genético, né, que tem famílias com problemas de circulação, com problemas de colesterol alto, que às vezes são muito jovens e já estão com problemas circulatórios importantes e graves. Então, daí a questão genética influencia bastante. E muito, né? E se eu sei desta influência, a prática de atividade física, o movimentar o corpo, permite que essa circulação fique mais ativada e a gente tenha uma qualidade de vida melhor? Claro. Então, o que a gente pode fazer para tentar diminuir essa evolução, né, natural nossa? É a gente praticar esporte, ter uma alimentação saudável, né, evitar excesso de álcool, tentar parar o tabagismo, né, fazer uma atividade física frequentemente, ter uma boa noite de sono, né, o sono, isso daí é fundamental, o convívio social com amigos, tudo isso daí também influencia, né, no bem-estar da pessoa e, consequentemente, influencia na saúde dela, de um modo geral. Então, são vários, e controlar muito bem, né, com o cardiologista, a pressão arterial, o colesterol, com o endocrinologista controlar um diabetes que, porventura, venha a ter, né, procurar esse tipo de atividades, né, mais saudáveis e acompanhamento com médicos, dependendo da doença. Quando a gente faz um controle das doenças crônicas e das neurodegenerativas, eu também estou fazendo um acompanhamento do meu sistema circulatório. É isso? Sim, Também? sim. Extremamente importante, né? E me diz uma coisa, quando ocorre algum caso mais grave, então, quais são as áreas, a gente está falando de circulação, mas quais são os principais problemas de saúde que o vascular acaba atendendo e que na terceira idade a gente tem que ficar bastante atento para evitar cirurgia, ou se for para a cirurgia, a gente saber como que todo esse procedimento vai ocorrer. Há risco, não há Então, risco? os tratamentos, né, depende muito dos sintomas da pessoa, e depende muito também do grau de comprometimento que tem aquela circulação. Então, muitas vezes, a gente, com uma orientação, né, e o paciente aderindo bastante ao tratamento, ele consegue evitar uma cirurgia, um procedimento e ficar bem da parte circulatória. Às vezes ele estava fazendo alguma coisa errada. Eu às vezes recebo no consultório o paciente que chega lá com entupimento na circulação da perna. E ele ouviu dizer que ele não deveria andar. Ao contrário, ele tinha que andar, né, para estimular aquela circulação, para que se crie nova circulação, para que o organismo dele perceba que falta circulação e comece a produzir mais caminhos para desviar um entupimento, por exemplo. Então, às vezes, uma orientação já é o suficiente para a pessoa melhorar muito, né, a parte circulatória dela. E seguir o que o médico está dizendo, né, as orientações dele, é muito importante. E daí, dependendo dos sintomas que o paciente tem, às vezes é necessário uma intervenção. Pode ser uma cirurgia convencional, né, uma ponte com prótese ou com veia, ou até mesmo as cirurgias endovasculares, que são menos invasivas, menos agressivas, né? Colocação do estente, a angioplastia, a colocação de endoprótese para correção dos aneurismas. Isso, hoje em dia, as técnicas estão muito menos invasivas e mais seguras, né? Eu estou vendo aqui que o senhor é criador da técnica minimamente invasiva para o tratamento dos aneurismas complexos toracoabdominais, é isso? Tóraco-abdominais. Tóraco-abdominais, já apresentado em vários congressos, inclusive internacionais. Quando eu falo tóraco-abdominais, a gente está falando de toda essa região
que tem o coração, tem o estômago, o esôfago, todos esses locais, é isso? Isso, é a aorta, né, que é a principal circulação do corpo, ela começa no coração e vai parar lá na altura do umbigo. Então, ela corre Hum, todo o tórax e desce para a barriga e ela se divide em duas, uma para cada lado, na altura do umbigo. Então, essa é a aorta, né? Toda a aorta ali, quando ela é atingida por um aneurisma, se chama aneurisma tóraco-abdominal, que engloba a aorta torácica e o abdômen. Então, é um aneurisma muito complexo de ser tratado, porque ele envolve uma série de circulações ali dos órgãos abdominais, existe um risco importante de paraplegia, né, perda dos movimentos das pernas quando se faz a cirurgia, e é um aneurisma de difícil tratamento, trabalhoso, com risco importante para o tratamento. Então, é uma uhum. doença bem complexa, né? E eu estou vendo, então, aqui que quando a gente fala de saúde vascular, a gente está falando desse organismo no todo. É como se a sua Isso. especialidade trabalhasse com todas as outras. É isso Eu mesmo, falo, né? é como se fosse o encanamento de uma casa, né? É, Onde tem encanamento, às vezes pode acontecer algum problema. é, Então, a gente trabalha com toda a tubulação do organismo, é isso, é né? importante a gente Falando falar de um, assim. É, falando de uma forma bem coloquial, leiga, né? Seria nada mais do que isso, né? Um encanamento que a gente, às vezes, tem uma ferrugem, às vezes tem um vazamento, né? E que a gente tem que ir lá e consertar. é verdade. Me diz uma coisa, doutor, vamos supor que a pessoa ela seja totalmente ela fica longe dos médicos, mas o nosso organismo, ele dá uma série de sinais para a gente, e a gente precisa entender estes sinais. Por exemplo, dores nas pernas, eu tenho que ficar atenta, porque pode ser também uma questão circulatória, como outras questões também? Pode sim. A dor na perna, ela é uma das maiores queixas que existe no consultório do vascular, né? A mais frequente. Uhum, E a dor na perna pode ser várias coisas. Pode ser um problema neurológico, né, de nervos periféricos, pode ser um problema ortopédico, pode ser um problema de articulações, reumatológico, e pode ser um problema vascular também. uhum. É claro que a pessoa que é leiga, o paciente, ele não tem obrigação de saber, eu não sabia que era ortopédico ou eu não sabia que era vascular. Ele não tem obrigação nenhuma. Mas é um sintoma de alerta para procurar um ortopedista, um vascular, para pelo menos ir tentando descartar os problemas, né? Descartei o problema ortopédico, fui ver com o neurologista, não é nada neurológico, nem de nervos, né, periféricos, e fui no vascular e ele descobriu um problema. Eu acho que tem que buscar a informação e buscar a solução para o problema. Se está com dor na perna, é um sinal de alerta, sim. É o que o senhor disse, constantemente há questões, há queixas, né, relacionadas a dores nas pernas, da mesma forma que dores nos ombros, né, nos braços, Isso, que são também isso. questões a serem vistas. Quando a gente fala de varizes e de vasinhos, é óbvio que é o vascular, né? Também é o vascular, né? O vascular ele atua tanto na circulação arterial, que é essa que eu estava comentando, Uhum. quanto na circulação venosa, que são as veias, né? E daí tem aparecimento das varizes, aquelas queixas estéticas, né? É feito todo um tratamento para tanto para a parte estética quanto para a parte já mais avançada das varizes, né? Tá, e as cirurgias de varizes avançaram bastante nos últimos anos? Sim, hoje em dia, apesar de eu não fazer varizes, né, hoje em dia eu me dedico muito a essa parte arterial, quer dizer, só a Uhum. essa parte arterial, mas até as técnicas para tratamento das varizes melhorou muito, né? Ela hoje em dia tem várias técnicas que podem ser utilizadas no próprio consultório, né? Eu tenho vários colegas que eles acabam tratando as varizes no consultório mesmo.
e até preferindo, né, depois dessa questão do Covid, aí, a gente tentou ao máximo deshospitalizar, então diminuir as Ah, internações, né, e acabaram sendo feitos vários tratamentos em consultório mesmo, onde o ambiente é mais menos arriscado para pegar um sim, Covid, né? sim. Então acabou sendo um start para esse tipo de tratamento ambulatorial que a gente chama. Faz Uhum, no próprio consultório e dali algumas horas vai embora, né? Vai para excelente. casa, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa assim. Então eles conseguem tratar as varizes de uma forma muito mais tranquila para o paciente. Excelente, né? E isso pode ser indicador de que aquele organismo também pode ter propensão a outras doenças? Está correlacionado? As varizes são problemas mais locais ali, né? Então, é um enfraquecimento da circulação venosa das veias, né? E tem um componente hereditário bem importante também que causa varizes. Então, a gente vê mãe, filha com varizes ali, isso daí a gente observa bastante. É, as varizes podem levar a uma flebite, né, superficial, que é um tipo de entupimento das varizes, e isso causa uma inflamação local. Pode surgir tromboses, né, então isso tudo pode ser uma consequência dos problemas venosos. E falamos tanto, né, durante a pandemia, das questões da trombose, dos problemas circulatórios, dos problemas cardíacos. Então, acho que acende um alerta para que as pessoas também busquem saber mais como que esse organismo está funcionando, né, doutor? Sim, é importante a gente observar os sinais que a gente acaba tendo no nosso corpo, né? Muitas vezes a gente sente uma dorzinha ali, ou um formigamento, uma queimação, e não dá muita importância, né? Eu acho que é importante estar atento a esses sinais, observar, e se isso permanece, é importante buscar uma solução, ou pelo menos uma orientação, né, do que é aquilo. Ah, não é nada. Tudo bem, mas eu fui atrás e fui descobrir se era alguma coisa mais importante, mais grave, né? A consciência fica mais tranquila, né, doutor? E a gente É. sabe que, além do consultório, tem os exames que todos os doutores aí mandam a gente fazer e que hoje estão tão avançados e a gente pode aproveitar deles também, né? Uhum, sim, com certeza. Existem vários exames dedicados para a circulação e que podem elucidar e podem trazer é, como é que eu posso te dizer? Situações onde a gente consegue descobrir doenças que muitas vezes não apareciam anteriormente, Outras né? Então, doenças, com né? esses exames. Outras doenças e até mesmo um diagnóstico mais difícil, né? Mais complicado de se ter sem o exame. Então, o exame é chamado exames complementares, eles vão auxiliar no diagnóstico e até mesmo na conduta do tratamento do paciente. E a gente está vendo aqui que muitas doenças são silenciosas, né? Muitas, muitas. Uma delas, que a gente falou aqui, o aneurisma da aorta, né? É uma Uhum. doença muito silenciosa. Eu diria 80, 90% não tem sintoma nenhum. Uma Não tem loucura, sintoma né? nenhum. Descobre por acaso num exame, às vezes, de rotina com o ginecologista, ou com uma ecografia de abdômen, ou com o urologista, né? Ou até mesmo com o cardiologista. E acaba descobrindo dessa forma. Os estreitamentos de carótida que podem levar a um AVC é a mesma coisa. A maioria deles são sem sintomas, a pessoa não sente nada. E quando Uhum. acontece o sintoma, pode ser já o AVC, e daí não tem muito o que fazer. Já é tarde. Doutor, o programa está terminando. Eu quero que o senhor deixe para a gente aqui um canal, uma rede social que a gente possa acompanhar o seu trabalho. Quero que deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Então, tem o meu site, né, que é o www.marcolourenco.com.br, né? A mensagem que eu digo e que eu falo sempre para os meus pacientes é ter uma vida saudável, né? Para que a gente possa ter um envelhecer saudável também, com
a gente possa aproveitar o nosso envelhecimento, porque a terceira idade é uma idade boa, desde que você cuide do teu corpo, né, do teu organismo. Então, você ter uma prevenção na segunda idade, né, digamos assim, lá pelos 30, 40 anos, é importante para que você tenha uma terceira idade proveitosa e fazendo todas essas prevenções que eu comentei anteriormente. Muito bom. Importante conversa que nós tivemos. Aí todo mundo, não só os da terceira idade, como os mais jovenzinhos também, vão ficar mais atentos a essas informações e podem acompanhar o doutor no Marco, doutor, é DR Marco Lourenco, de Lourenço, Não, marcolourenco.com.br. é sem o DR, Samira. É sem o É sem o DR? DR. É É sem o DR. Ponto www.marcolourenco, tudo junto.com.br. marcolourenco.com.br. O DR é lá no Instagram, DR Marco Lourenco. Isso, É. isso. Obrigada, viu, doutor? Sucesso para o senhor. Eu sei que está indo agora para uma cirurgia, boa Isso. cirurgia, e tenha um ótimo final de semana. Um grande Eu que abraço. agradeço, Samira. Foi muito bom participar, foi um prazer e bom final de semana para todos vocês. Obrigado. Obrigada. O Mundial e Você vai ficando por aqui. Segunda a sexta, 16h30, Mundial e Você. Amanhã, sábado, com o final do horário político, estaremos ao vivo, das 7 às 8 horas da manhã. Um grande beijo e até lá.